A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Passando aqui para fazer o nosso devocional de hoje, o nosso encontro com Deus, amém? Em nome de Jesus, aonde estamos com um projeto, aplicação pessoal, aplicando toda a Bíblia à minha vida, extraindo lições preciosas da palavra de Deus para estarmos praticando em nosso viver. Amém? Glória a Deus. Algumas pessoas acham que nós hoje só precisamos estar lendo o Novo Testamento. Não. A palavra de Deus diz que toda palavra é digna para o ensinamento em nome de Jesus. E o que ele diz também? Que nós precisamos extrair lições. Lembrando que o Antigo Testamento são apenas as sombras do Novo. O que realmente hoje, está ali perpetuado em nossas vidas, óbvio, que é o Novo Testamento, não querendo dizer que não podemos extrair lições do Antigo Testamento. Amém? Em nome de Jesus. Lembrando que aqui nos comentários você pode deixar a sua dúvida, seu questionamento com relação à palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E também você pode deixar seu testemunho, seu pedido de oração. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se você sentir no coração, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas e também não esqueça de se inscrever no canal para que sempre que tiver uma atualização você possa ser notificado em nome de Jesus. Amém? Nós estamos aqui no livro de Juízes. Hoje nós estaremos lendo, aleluias, glória a Deus, o capítulo número 9 de Juízes. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Amém? Que diz assim: Abimeleque, filho de Gideão, foi à cidade de Siquém, onde viviam todos os parentes de sua mãe. Ele pediu que eles perguntassem aos homens de Siquém: o que é que vocês preferem? Ser governados pelos 70 filhos de Gideão ou por um só homem? Lembrem que Abimeleque é do mesmo sangue de vocês. Então os parentes de sua mãe falaram sobre isso com os homens de Siquém, e eles resolveram seguir Abimeleque porque era parente deles. Deram a ele 800 gramas de prata tirado do templo de Baal-Berite. Com essa prata, Abimeleque contratou alguns homens ordinários para o seguirem. Abimeleque foi à casa de seu pai em Ofra e ali, em cima de uma só pedra, ele matou os seus 70 irmãos e os filhos de Gideão. Aleluias. Mas Jotã, o filho mais novo, se escondeu, por isso não foi assassinado. Ou seja, ele matou ali 69 dos seus 70 irmãos. Né? Então todos os homens de Siquém e Bet-Miló se reuniram na árvore sagrada de Siquém e ali fizeram de Abimeleque o seu rei. Quando Jotã soube disso, subiu até o alto do monte de Gerizim e gritou para eles: Homens de Siquém, me escute e Deus escutará vocês. Aí Jotã disse: Uma vez as árvores resolveram procurar um rei para elas. Então disseram à oliveira: Seja o nosso rei. E a oliveira respondeu: Para governar vocês, eu terei de parar de dar o meu azeite, usado para honrar os deuses e os seres humanos. Aí as árvores pediram à figueira: Venha ser o nosso rei. Mas a figueira respondeu: Para governar vocês, eu teria de parar de dar meus figos tão doces. Então as árvores disseram à parreira: Venha ser o nosso rei. Mas a parreira respondeu: Para governar vocês, eu teria de parar de dar o meu vinho, que alegra os deuses e os seres humanos. Aí todas as aves pediram ao espinheiro: Venha ser o nosso rei. E o espinheiro respondeu: Se vocês querem mesmo me fazer o seu rei, venham e fiquem debaixo da minha sombra. Se vocês não fizerem isso, sairá fogo do espinheiro e queimará os cedros de Líbano. E Jotã continuou: Será que vocês foram sinceros e honestos quando fizeram de Abimeleque um rei? E será que vocês trataram Gideão e sua família com decência e de acordo com o que ele mereciam? Lembre-se que o meu pai lutou por vocês.
Ele arriscou sua vida para salvá-los dos midianitas. Mas hoje vocês estão contra a família do meu pai. Vocês mataram os seus filhos em cima de uma só pedra. E depois fizeram do seu filho Abimeleque, que é filho de uma escrava, o rei de Siquém. Fizeram isso somente porque ele é parente de vocês. Agora, se o que vocês fizeram hoje com Gideão e sua família foi sincero e honesto, então sejam felizes com Abimeleque e que ele seja feliz com vocês. Mas se não, que de Abimeleque saia fogo e queime os homens de Siquém e de Bet-Miló, e que saia fogo dos homens de Siquém e Bet-Miló e queime Abimeleque. Aí Jotão fugiu e foi viver em Bier, porque estava com medo do seu irmão Abimeleque. Abimeleque governou o povo durante 3 anos. Então Deus fez com que Abimeleque e os homens de Siquém se odiassem. E eles se revoltaram contra Abimeleque. Isso aconteceu para que Abimeleque e os homens de Siquém, que haviam ajudado a matar os seus irmãos, os filhos de Gideão, pagassem pelo crime. Os moradores de Siquém puseram homens escondidos no alto das montanhas para matar Abimeleque. Eles assaltavam todos os que passavam por aquele caminho, e Abimeleque soube disso. Gaal, filho de Ebed, foi com os seus irmãos para Siquém, e os homens dali confiaram nele. Eles foram até as plantações, apanharam uvas e prepararam vinho. Então fizeram uma festa. Depois entraram no templo de seu Deus e comeram, beberam e amaldiçoaram Abimeleque. Aí Gaal disse: por que estamos sendo dominados por Abimeleque? Que tipo de homens somos nós, os homens de Siquém? E quem é ele? É o filho de Gideão. No entanto, Zebul recebe ordens dele. Por que devemos ser dominados por ele? Sejam fiéis ao seu antepassado Amor, pai de Siquém. Ah, se eu fosse o líder desse povo, expulsaria Abimeleque e diria: já que o seu exército é tão grande, então saia e lute. Zebul, o governador da cidade, ficou com muita raiva quando soube o que Gaal tinha dito e mandou mensageiros a Abimeleque, que estava em Arumá, para dizerem a ele: Gaal, o filho de Ebed, e os seus irmãos vieram a Siquém e estão atiçando o povo da cidade contra você. Por isso, faça o seguinte: durante a noite, você e seus homens saiam e se escondam nos campos. Amanhã, levante-se ao nascer do sol e ataquem de surpresa a cidade. E quando Gaal e os seus homens saíram para lutar, ataquem com tudo o que vocês tiverem. Então Abimeleque e todos os seus homens saíram durante a noite e se esconderam fora de Siquém, divididos em 4 grupos. Gaal se levantou e foi para o portão da cidade. Aí Abimeleque e os seus homens saíram de onde estavam escondidos. Quando Gaal os viu, disse a Zebul: veja, vem gente descendo do alto da montanha. Mas Zebul respondeu: não são homens, são as sombras das montanhas. Porém Gaal disse: veja, vem gente descendo na frente, na nossa frente. É um grupo que vem vindo da árvore sagrada. Então Zebul disse: onde foi parar toda a sua conversa? Não foi você quem perguntou por que deveríamos servir Abimeleque? Pois são estes os homens de quem você estava caçoando. Saia agora e lute contra eles. Aí Gaal saiu na frente dos homens de Siquém e lutou contra Abimeleque. Abimeleque o atacou e Gaal fugiu. Muitos homens caíram feridos até perto do portão da cidade. Então Abimeleque voltou para o mar e Zebul foi até Siquém e expulsou de lá Gaal e seus irmãos. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu para os campos e Abimeleque ficou sabendo disso. Então se dividiu os seus homens em 3 grupos e os deixou escondidos no campo, esperando. Quando Abimeleque viu o povo saindo da cidade, saiu de onde estava escondido e os matou. Abimeleque e o seu grupo atacaram de surpresa e tomaram conta do portão da cidade. Os outros 2 grupos atacaram o povo que estava nos campos e mataram a todos. Abimeleque combateu os homens da cidade o dia todo. Tomou a cidade e matou seus moradores. Então destruiu a cidade e espalhou
sal no chão. Quando os chefes da torre de Siquém souberam disso, foram todos para a fortaleza do templo de Baal-Berite para ficar em segurança. Mas Abimeleque soube que eles estavam reunidos lá. Aí subiu o monte Salmão com seus homens. Pegou um machado e cortou um galho de árvore e pôs no ombro. E disse aos homens para fazerem depressa a mesma coisa. E cada um deles cortou um galho de árvore. Depois eles seguiram Abimeleque e fizeram uma pilha de galhos encostados na fortaleza. Em seguida, puseram fogo nos galhos e queimaram a fortaleza com toda a gente dentro. Assim morreram todos os moradores da torre de Siquém, mais ou menos 1.000 homens e mulheres. Depois, Abimeleque foi para Tebes, cercou a cidade e a conquistou. Em Tebes havia uma torre forte. Todos os homens e mulheres e os líderes da cidade correram e entraram nela. Fecharam as portas e foram para o terraço. Abimeleque avançou, atacou a torre e chegou até a porta para pôr fogo nela. Mas uma mulher jogou uma pedra de moinho na cabeça dele e quebrou o seu crânio. Aí ele chamou depressa o seu moço, que carregava as armas, e disse: tire sua espada e me mate. Não quero que digam que fui morto por uma mulher. Então o rapaz tirou a espada e o matou. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram para casa. E assim Deus castigou Abimeleque pelo crime que havia cometido contra seu pai, o crime de matar a seus irmãos, como castigo pela maldade dos homens de Siquém. Deus fez com que eles sofressem, e assim aconteceu o que Jotão, filho de Gideão, tinha dito que ia acontecer quando os amaldiçoou. Aleluias, glória a Deus. Que história forte, né? Nós vemos aqui uma pessoa tomada pela ganância, sede de poder. E aqui nós vemos o quão perigoso são esses sentimentos na vida de um ser humano. Ele é capaz de destruir sua própria casa para conquistar os desejos do seu coração. Você vê que aqui todo juiz ele era levantado por Deus. E no caso Abimeleque ele não foi levantado por Deus. Deus ele não levantou ele. Ele simplesmente, por arrogância, se intitulou rei, não foi nem juiz. Na realidade, Deus queria ser o rei da nação. Não teria necessidade de ninguém, né, ser o rei daquele lugar, porque Deus era o rei. E ali nós vemos Abimeleque tomado, né, pela sede de ganância, de usurpar, de tomar um lugar de chefe daquele povo. E ele age ardilosamente porque ele busca ali o povo, né, descendente de sua mãe, e com eles, né, faz a cabeça deles para eles apoiarem ele. E eles apoiam ele, mas você vê que aqui Abimeleque, ele recebe a prata, né, do povo, que era do templo desse Deus, né, que quer dizer o Deus da aliança, Baal-Berite, né, e ele compra homens sem caráter, contrata homens sem caráter para segui-lo, porque ele sabia que ninguém ia querer se juntar a ele para usurpar um lugar que não era dele. E nós vemos aqui a consequência tenebrosa que isso tudo tem, porque ele é capaz de ir na casa de seu pai e matar todos os seus irmãos. Não matou a todos, porque Jotão fugiu. Porque se Jotão ele não foge, ele também seria morto, porque ele não estava consentindo com os sentimentos e os desejos de Abimeleque. Mas ali, antes de fugir, Jotão ele é usado por Deus. E ele diz assim, ele lança a parábola, né, das pessoas, né, das árvores, né, que
buscam as outras para ser o seu governante. Mas ali ele fala, né, interessante que ele fala da figueira, ele fala da parreira e ele fala da oliveira. E você vê que essas árvores, elas consideravam o serviço delas. E elas, tipo, diziam para as outras, né? Se eu for governar vocês, eu vou deixar de cumprir a minha missão. Eu vou deixar de fazer com que o meu legado fique aqui nessa terra. Então, entenda o que a palavra ela está nos ensinando. Você tem um chamado do Senhor, você tem uma missão do Senhor na sua vida para executar um feito organizado, predestinado, programado por Deus. Não deixe de fazer o que Deus te entregou para fazer os anseios do teu coração. Nós estamos aqui para adorar, servir e engrandecer a esse Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes nós vemos a ruína de ministérios, nós vemos a ruína de empresas, nós vemos a ruína de famílias, por pessoas se colocarem nos lugares que não são delas. Simplesmente acham que podem, sem Deus as capacitar para tal. Você vê que aqui quem se junta com Abimeleque não são homens de Israel, são mercenários que se juntam com ele por causa do dinheiro, né, pago por ele, fazer e cumprir o desejo do coração de Abimeleque. E a gente observa que anos depois ali, né, o mesmo povo que disse que iria apoiar Abimeleque, ele retrocede, ele diz, não, por que a gente vai querer que ele seja nosso governante? De jeito nenhum, não vai ser nosso governante não. E nós vimos que aqui, Abimeleque, tomado de furor, vai lá e destrói toda a cidade. A mesma cidade que ele tinha ido buscar apoio, porque agora não estava dando mais apoio a ele, se voltou contra ele. E nós temos lições preciosas a tirar daqui. Primeiro, não saia do lugar onde Deus te colocou. Você foi colocado para gerar aquele fruto, né? Se você está ali para gerar azeite, se você está ali para gerar o figo, se você está ali para gerar o vinho, não queira gerar outra coisa. Não saia do lugar, da posição onde Deus te colocou. Não permita que a inveja, que o orgulho, que a ganância tomem conta do teu coração. Muito pelo contrário, esteja aqui para servir a Deus em espírito e em verdade. Por quê? Porque nós vemos que se passaram 3 anos, Deus deu tempo a Abimeleque para se arrepender, mas ele não se arrependeu, muito pelo contrário, ele fez o que era desagradável ao coração de Deus. Então o que é que Deus faz? Deus permite, aleluias, ali, né, que a ganância de Abimeleque tomasse proporções que iriam gerar a sua própria morte. E ele foi morto de uma forma que você vê aqui, que no final do capítulo, quando ele diz assim, no 53, né? Quando ele fala, aliás, no 54, ele foi lá para o rapaz e disse assim, tira a minha vida. Tira a minha vida porque eu não quero ser conhecido como aquele que foi morto pela mão de uma mulher. Para você ver que a humilhação era grande para ele. Aleluias, o nosso Deus, ele não escreve certo por linhas tortas, ele endireita as linhas para poder escrever. O nosso Deus, ele é aquele que faz a diferença. A questão aqui é que se nós estamos realmente disponíveis para fazer a vontade de Deus, ou se nós estamos aqui querendo que Deus realize a nossa vontade, o nosso querer, e não é desse jeito. Olhe a motivação pelo qual você está servindo. Por que você está na posição que você está? Por que você está fazendo isso? Por que gerou isso no teu coração? Às vezes geram sentimentos de vingança. Às vezes geram sentimentos de ódio no nosso coração. Sim, geram. Se nós dermos lugar ao diabo, não se engane. Ele vai usar tudo que ele puder contra a gente. A palavra diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então, se nós damos espaços a Satanás, se nós damos espaço às nossas emoções, não esqueçam, as nossas emoções, elas não têm inteligência. A nossa emoção, ela não tem direção certa. Muito pelo contrário, ela é como uma criança que atravessa uma rua sem olhar para os lados. Ela está propícia a morrer a qualquer momento. Então, que possamos ser conscientes de nossas atitudes. Ah, irmã, mas eu almejo tanto aquele cargo, eu almejo tanto essa posição. Primeiro coloque o seu desejo no altar.
Veja se esse desejo, se essa vontade que você tem, vem realmente de Deus. Porque se vem de Deus, não se preocupe, porque Ele tanto vai te capacitar para esse cargo, como Ele vai fazer com que cada coisa se orquestre para chegar aos princípios de Deus. Não precisa a gente ajudar Deus. Não precisa a gente se colocar na frente de Deus. Agora, o que acontece muitas vezes é que tomamos decisões precipitadas e quando chegam as respostas dessas decisões, nós queremos culpar a Deus. Ai, Deus não olha por mim, ai, Deus me abandonou, ai, Deus não me ama. O pecado em nossa vida não é a ausência do amor de Deus, não. Na realidade, o pecado em nossa vida é a ausência do temor a Ele, do temor a esse amor. Então nós temos que entender o que a palavra de Deus está nos querendo alertar. Você vê que aqui Deus toma a vida de Jotã. E Deus diz ali para Abimeleque, tu está tomando uma posição que não é tua. E tu vai te arrepender. E diz também para o povo, vocês estão pegando um espinheiro e colocando-se debaixo da sombra dele. Não se preocupe não. Vocês vão se furar nos espinhos dele, porque dos espinhos dele sai fogo. E foi justamente isso que aconteceu. O próprio Abimeleque destruiu toda a cidade. E ali, quando ele quis estender, e além, né, o que aconteceu, ele colheu o fruto da sua desobediência e do seu pecado. Desperte. Deus deu 3 anos a Abimeleque para que ele pudesse se arrepender, para que ele pudesse pedir perdão, para que ele pudesse consertar as besteiras que ele fez. Mas não. A cada ano que passava, mais arrogante ele ficava. A cada ano que passava, mais duro ficava o seu coração. Até que chegou o momento da prestação de contas. Não vamos permitir que esse momento chegue. A palavra de Deus diz que todos nós somos suscetíveis ao pecado. A palavra nos diz que somos pecadores redimidos, mas o pecado ele é um acidente no percurso da nossa vida, que se nós dermos lugar à nossa carne, nós vamos nos acidentar. E esse acidente ele pode gerar sequelas e ele pode gerar morte. Então não espere. Em nome de Jesus, não espere esse momento chegar na sua vida. Se arrependa. Se lembre aonde você caiu. Volte. Se conserte. Para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Para que realmente Deus seja o governante de sua vida. E você venha desfrutar dos manjares que Deus, dos sonhos que Deus tem planejado para você. Amém? Glória a Deus. Então vamos aprender com essa palavra. Você vê aqui no início que ele tinha feito aquela besteira toda. Aleluias. Jotã tentou alertá-lo, mas ele não deu ouvido. Então, não tente usurpar um lugar que não é teu. Não tente te colocar numa posição que não é tua. Deixe Deus dirigir a tua vida. E você verá que no tempo certo, no momento oportuno, dado por Deus em sua vida, você colherá os seus frutos. Em nome de Jesus. Amém? Então, que lição tremenda eu tiro de Juízes 9. Eu não posso tomar o lugar de Deus na minha vida. Eu não posso tomar a direção no meu viver. Eu sou comprada a um preço de sangue. Não jamais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Assim diz a palavra. Então vamos deixar Deus nos governar e vamos deixar Ele dirigir a nossa vida, para que possamos colher os frutos doces dados por Deus, em nome de Jesus. Jesus, Ele tem para você azeite. Jesus, Ele tem para você figos. Jesus tem para você vinho. Não escolha os espinhos. Amém? Em nome de Jesus. Deus eterno, Pai querido, obrigado, meu Deus, por essa palavra. Nesse momento, eu te apresento, Senhor, os cadernos de oração, eu te apresento nossa casa, nossa vida, nossa família. E te peço, Pai, Senhor, tira do nosso coração a arrogância, a soberba, o orgulho. Ó, meu Pai, em nome de Jesus, para que possamos estar te glorificando em espírito e em verdade. E possamos, Senhor, estar te exaltando em nossas vidas. Sabendo que o Senhor é o verdadeiro e único Deus. E sabendo que, Senhor, não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida.
Nos ajuda, Senhor, a abrir os nossos olhos antes que seja tarde demais. Em nome de Jesus. E assim, Pai, nós te pedimos, Senhor, a tua bênção sobre nós, sobre nossos esposos, esposas, filhos, pais, irmãos, sobrinhos. Te apresentamos a cada um que está orando conosco nesse dia, em nome de Jesus, e pedimos a tua bênção sobre nós e nossa casa e nossa família, em nome de Jesus. Assim nós te louvamos, te agradecemos e te glorificamos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, que o Senhor possa estar te abençoando, em nome de Jesus, fazendo as escolhas certas. Amém? Em nome de Jesus. A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.